verdade, divulga o PIB. Eu fiquei nessa expectativa porque primeiro eles tinham divulgado a data de hoje, 1º de março, mas 2 de março. Peço perdão aos nossos telespectadores e lhe agradeço demais pelas explicações. O senhor foi extremamente preciso e claro, muito obrigada e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Marina, obrigada. Falando ainda, né, sobre os preços dos combustíveis, eu vou voltar a chamar o nosso André Coelho. Bom dia, André, para você. Estou ali colando na sua... Atrás de você, né, os preços. Gasolina 5,79, aditivada 5,99, é isso? Conta pra gente como é que tá a situação por aí, onde é que você tá? É isso, Bárbara, mas eu tenho uma má notícia para você. Agora, a gente fala ao vivo aqui da zona sul da cidade e esses preços aqui bem mais altos que você está vendo ainda não foram reajustados. Eu conversei com algumas pessoas nesse posto aqui na Lagoa, um posto bem conhecido na zona sul, e o que eles me disseram é que a gerência desse posto ainda está reunida para definir a taxa, né, o reajuste que vai ser repassado para o consumidor aqui nessa unidade. E o que eles disseram para nós, os funcionários disseram, né, ainda não foi a gerência, o que eles disseram, a gente foi interrompido agora por um protesto aqui, seguindo na nossa reportagem, o que eles disseram para nós é que a taxa, né, a quantidade que deve ser repassada para o consumidor é cerca de 70 centavos. O imposto que passa a ser aplicado pelo litro de gasolina é de 42 centavos, segundo anunciou aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ou seja, aqui a gente vai observar, se esse número de fato se confirmar, a gente vai observar um valor bem maior do que a tributação que passa a ser então onerada em cima da gasolina, né? A gente tem observado mais pessoas reclamando agora do aumento da gasolina. Se a gente já está com 5,79, deve ter cerca de 70 centavos, vamos supor que esse aumento vai de fato ser praticado, a gente vai para mais de 6,40, ou seja, é um aumento bem grande se a gente levar em conta o preço atual. 5,79 já está acima do que a gente viu na zona norte da cidade. O posto onde a gente abasteceu agora há pouco, quem ligou a televisão mais cedo percebeu que a gente abasteceu o nosso carro, o carro da nossa reportagem, com 20 litros de combustível, a gente tinha um litro de R$ 5,19, ou seja, uma diferença de 60 centavos. Lá ainda estava também para ser reajustado, algo que deve ocorrer até 2 horas da tarde, segundo a gerência daquele posto. Esse posto aqui está se preparando para fazer esse reajuste, que deve ser feito nas próximas horas também. Eu até perguntei se ia ser no começo da tarde, eles disseram que a qualquer momento. Quem está pelo Rio de Janeiro saindo e já abastecendo agora de manhã está se beneficiando, porque está pegando os postos ainda, acordando, começando a fazer esse reajuste, em alguns casos até acertando o cálculo, né, do que vai ser aplicado para o consumidor final. Mas a partir das próximas horas e a partir do começo da tarde, quem deixou para abastecer, quem vai deixar para abastecer mais tarde, vai acabar tendo que pagar mais caro. Bárbara, você se assustou com o preço, 5,79, daqui a pouco, então, nas próximas horas, sabe lá como é que vai estar isso por aqui. Volto contigo. Salgado demais o preço, né, André? Eu não abasteço, não tenho carro, então a gente vai, claro, captando os preços conforme vai transitando pela cidade, mas se surpreende várias vezes também. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho. Vamos para mais uma pausa. Na volta da Europa, a correspondente Bianca Routier traz as atualizações sobre a colisão de trens que deixou mais de 30 mortos na Grécia. E ainda, aqui no Brasil, bancos e financeiras começam hoje um mutirão de renegociação de dívidas. A gente volta já já. Agro é pop, agro é tech, agro é Leandro. Leandro Pinto é produtor de ovos em Lorena, São Paulo. Ele é um dos pioneiros na criação em larga escala de galinhas fora de gaiolas. Sua meta é fazer com que seus 4 milhões de aves sigam esse novo padrão. As nossas galinhas seguem todos os padrões internacionais de bem-estar animal. Isso é o futuro e para nós é realidade. Transformar a avicultura com foco na qualidade de vida dos animais é o dia a dia do Leandro.
gente cuida bem dos animais, eles retribuem. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco. Custeio pecuário em até 2 anos para pagar. E nova Nissan Frontier. Descontos especiais e taxa zero. Já posso? 1, 2, muito sofrimento, muito sofrimento. Desliga de novo, ô vagabunda! Cada um transforma de maneira diferente. Alegria. Aqui Mostrou o desenho da tua casa e tá gravado aqui já. se abre para 10 expoentes da arte brasileira. 10 artistas, 10 olhares, 10 formas de ver o mundo. Exposição Alegria Aqui é Mato, na Casa Roberto Marinho. A Casa da Arte Brasileira. Imagens ao vivo. Possível ameaça de bomba aqui no Congresso americano. A gente não pode mais continuar assim, a gente tem que caminhar de volta. A maior cobertura da história começou com tudo e promete ser ainda melhor. Oito e meia pelo horário de Brasília, a gente volta do intervalo falando sobre os assuntos que estão no radar do Congresso com o senador Carlos Portinho, que é líder do PL no Senado. A Marina Francischini, é claro, participa comigo dessa entrevista. Bom dia para o senhor, senador. Marina, pode começar. Oi, senador, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Ontem teve uma reunião de líderes, vocês começaram a conversar agora depois do Carnaval sobre as comissões. A gente sabe que isso é muito importante pelo andar das pautas e tal, e que antes do Carnaval havia uma disposição de alguns apoiadores de Pacheco de até isolar o PL, deixar o PL sem nenhuma comissão. Como é que ficou isso? Olha, voltando ao Carnaval, voltando à atividade legislativa, primeiro um bom dia a todos, a Globo News e toda a sua grande audiência. Ontem na reunião de líderes foi um primeiro momento para a gente buscar reconstruir as pontes da harmonia, né? O Senado sempre foi uma casa de pares, uma casa harmônica. É lógico que há diferenças programáticas, né, ideológicas muitas vezes, mas a conversa, o debate, a participação sempre foi bastante paritária. Mesmo no PL não tendo tido na outra gestão nenhuma presidência, isso não significou que o PL não tivesse o seu lugar de fala, a gente relatasse os nossos projetos. E é bom deixar claro isso. A última eleição anterior a essa, né, entre Pacheco e Tebet, houve também disputa nas comissões. O próprio senador Davi contra o senador Lucas Barreto na CCJ, a senadora Soraya contra o senador Wellington Fagundes, e eram parlamentares do mesmo campo que apoiaram o Pacheco na sua primeira eleição. Nessa agora foi uma eleição mais disputada, absolutamente normal, os dois maiores partidos da casa apresentando candidatos, né, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. É lógico que sempre ficam rusgas, cicatrizes, né? Nós mostramos que a nossa oposição aumentou para 32, larga de 32 senadores, é um número bastante considerável, e o que deve estar na mesa nessa discussão, que começou ontem e vai seguir até amanhã, é se nós vamos ter um Senado dividido, onde um terço, ou talvez até 40%, seja uma oposição mais acirrada, né, uma posição mais aguerrida, e inclusive em temas da própria rotina da casa, o que não seria bom.
né? O ideal é que fosse respeitada a proporcionalidade de acordo com o tamanho dos blocos de partido que indicam os assentos nas comissões, né? E tenham as presidências, como por convenção sempre se estabeleceu até a eleição de Davi Alcolumbre, quando essa convenção, isso não está no regimento, não foi mais respeitada. E isso foi muito ruim, como o exemplo que eu dei na primeira eleição de Rodrigo Pacheco, em que houve disputa dentro do seu próprio campo. Isso não é... Ana, vê quem que tá batendo na minha janela ali, fazendo favor? Rodrigo Pacheco, e tudo isso está sendo debatido, né, encontrando, dentro de alguns compromissos de campanha do presidente Pacheco, e a gente deve compreender também, né, o espaço eventual numa presidência de comissão. Senadora, a gente está falando sobre vários assuntos, inclusive, né, sobre aquela possível CPI para apurar os atos golpistas. Como líder do PL, qual a sua avaliação? Dá para reunir assinaturas suficientes no Senado ou vai ser comissão mista? Olha, a CPMI, que inaugurou esta legislatura, ela angariou as assinaturas necessárias. E uma CPMI envolve o ser mista, deputados federais e senadores. Ela é mais ampla dentro do Congresso Nacional, né? Os objetos, o tema é o mesmo da CPI, que tem a perspectiva a senadora Soraya Tronic, que foi a sua iniciativa, mas que ocorreram os fatos durante o recesso. Ela teve uma iniciativa rápida, mas o regimento, uma questão jurídica, ele diz que as CPIs que não foram lidas, elas caem diante de uma nova legislatura. Então, me lembro até na época, perguntaram, mas por que você não assinou a CPI da Soraya? Eu sempre falei, porque ela tem que esperar a próxima legislatura, tem novos senadores, eles têm que participar do processo, seja para dar a sua assinatura, seja para se opor a essa CPI. É lógico que o bom senso também não recomenda a gente ter, sobre o mesmo tema, uma CPMI e uma CPI, além de ser um gasto de energia absolutamente desnecessário. Nesse aspecto, então, a CPMI ela já alcançou, ela é automática, né? Ela é lida na primeira sessão do Congresso e instalada na primeira sessão do Congresso. Temos vetos para essa ou para a próxima semana, tentando aí encaixar na agenda do Congresso nessa sessão que deve instalar a CPMI. Com relação à CPI da senadora Soraya, eu, como já havia me manifestado antes, entendo, eu acho que é um entendimento comum na casa, é regimental, que é preciso colher novas assinaturas, né? Começar do zero, como fez o senador Plínio Valério, na CPI das ONGs, inclusive ele pegou novas assinaturas. Líder, em relação ainda à disputa por comissões, né, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença ali no andar das pautas, né, até tem um poder, por exemplo, né, você poder manipular ali algumas pautas que são mais interessantes para a oposição, fazer uma convocação de ministros, então tem toda uma prioridade isso, né? Quais são as comissões que o PL está pleiteando? Tem infraestrutura, tem alguma outra comissão que está no radar de vocês? E o senhor acha que o poder da oposição pode atrapalhar planos do governo ali no Senado? A gente sabe que vai ter uma discussão, por exemplo, sobre reforma tributária. Como é que a oposição vai se colocar diante disso? Exatamente essa nossa composição de largada de 32 senadores mostra o quanto o poder de fogo que a gente começa aqui na oposição ao governo que no campo da reforma tributária a gente já vai vendo algumas medidas isoladas, como a medida provisória editada essa noite de imposto sobre as exportações de combustível, impactos que isso vai acontecer negativos na nossa economia, e a gente deve se posicionar. Não é a presidência da comissão exatamente que participa. Tem o poder, sim, você tem razão, de encaminhar os projetos que vão para a pauta, segurar às vezes. A gente viu a CCJ segurando uma sabatina, por exemplo, de André Mendonça na última gestão, mas sem prejuízo nenhum, e falo com toda seriedade, porque quando cheguei ao Pelé éramos 3 senadores, hoje somos 13, e sempre tivemos o nosso lugar. Nossos requerimentos foram aprovados, eu mesmo aprovei na Comissão e Transparência na final da gestão passada, e fizemos audiência pública sobre pesquisa eleitoral, né? E embora
a presidência não fosse do nosso partido, a gente vê que pode haver algum ou outro prejuízo, mas para a oposição, para o trabalho da oposição, estar numa presidência ou não influi, na minha opinião, muito pouco, mas a gente está olhando algumas comissões, como a Comissão de Transparência e Fiscalização, que é muito importante. A gente tem olhado a Comissão de Agricultura, temos aqui a senadora Tereza Cristina, que é um ícone da agricultura nacional, seria muito importante para o Senado, não para o PP, inclusive, que é o partido dela, não para o PL, não para o nosso bloco de oposição, mas ter a senadora Tereza Cristina à frente à presidência de alguma comissão, seja de clima, de agricultura ou de ambiente, eu acho que seria muito bom para o país, para o Senado Federal como instituição, por exemplo. Senador, queria lhe perguntar a respeito de pautas importantes para esses próximos meses. Como é que o senhor avalia a posição do Senado e da oposição, é claro, diante de assuntos como, por exemplo, a reforma tributária? A gente também foi tema da nossa reunião ontem. O presidente Pacheco elencou uma série de projetos que ele entende que deveriam avançar na sua gestão. Entre eles a reforma tributária, a gente já tem aqui a PEC 110, já tem a reforma do imposto de renda, essa que já foi aprovada na Câmara, e eu acho que a gente deveria pegar agora daqui, do meio do caminho, porque me preocupa muito a gente voltar atrás em toda a discussão, tendo já amadurecido em muita coisa. O setor da indústria na PEC 110, por exemplo, já está atendido. Agora a gente teria que resolver estados, municípios e principalmente o setor de serviços, que é o que impacta na classe média, né? O preço da educação, por exemplo, e de outros serviços. Então, esse é um tema e pode andar de onde está, com ajustes de acordo com interesses do governo para serem debatidos, mas acho que seria muito proveitoso. A gente tem também uma reforma do Código Eleitoral.
Bom, estão aqui na porta da minha casa, aqui, utilizando mensagens da TIM. Eu tentei entrar em contato com a TIM, eu tenho o número do protocolo aqui, tá gravado. Meu nome é Cristiano Marcelo Machado da Silva, tá? Tem uma desgraçada desligando o meu computador. Já avisei a Polícia Federal, já fiz o que pude já. Vou compartilhar essa desgraça desse vídeo.